tarde. Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no sagrado dia do Shabat, Shabat Shalom, para você, família, todas as comunidades Bnei Noach. Estamos no sagrado dia do Shabat, que é o 7º dia, e portanto nós estamos no dia 8 de Reshivan, do ano 5785. Pelo calendário civil, a era comum, nós estamos no dia 9 de novembro de 2024. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, pelo calendário judaico, nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, ok? Então, como acontece todo Shabat, nós temos a conclusão da paraxá da semana. E a nossa paraxá da semana é Lech Lechá, né? Que diz, vai por ti mesmo ou para ti mesmo, e num nível mais profundo, vai para dentro de si mesmo, para encontrar o seu eu verdadeiro, né? Lech Lechá. Entre outros aspectos que nós podemos aí encontrar com referência a Parashá Lech Lechá, né, se tratando principalmente com a questão de Avram, antes de ser Abraham, esse tema ele quer dizer de uma forma bem simples, né? Avram, tome a decisão por você mesmo, não espere pelos outros, porque esperar pelos outros não vai dar certo, né? A partir do momento que Avram, desde os seus tenros anos, ou seja, desde os 3 anos de idade, ele já começou realmente a questionar sobre a questão da existência, né? Quem poderia ter criado todas estas coisas que está nos céus, tudo aquilo que está sobre a terra, nas águas, debaixo das águas, né? Olhando toda a criação, e ele olhando ao mesmo tempo para o seu pai, que era um construtor de ídolos, né? Era alguém que ia até a floresta, cortava uma árvore, dali ele tirava uma parte da madeira para o fogo, outra parte ele estaria fazendo os seus ídolos, e na sua diversidade de ídolos, né, ele dava o nome que ele queria para os ídolos. Então, as pessoas queriam um ídolo para a prosperidade, então está aqui o Deus da prosperidade. Outro queria um ídolo para satisfazer os seus desejos, né, pessoais, sexuais e companhia limitada. Então aqui está o Deus ou a deusa da fertilidade, né? Eu quero um Deus que precisa realmente me garantir vitória contra os meus inimigos. Então está aqui, ó, o Deus da vitória. E por aí afora vai, né? E Avram viu que tudo aquilo nada era mais do que madeira, ou pedra, ou barro, né? E companhia limitada. Nada passava apenas de uma obra feita por mãos humanas, e ele olhava para céus e terra, e ele compreendia que não eram esses deuses que o seu pai fazia, que teriam criado céus e terra. Então, ele contestou isso desde os seus 3 anos de idade, né? E então, chegou um ponto em que realmente Avram precisava tomar uma decisão. Então, quando realmente Deus vem e diz para Avram, né, Lech Lechá, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, do seu meio ambiente, e etc. e tal, significando que ele realmente não tinha nada a ver com aquelas questões que estavam ali em Ur dos Caldeus, né? Ur dos Kadim, né? Então, na realidade, Avram, ele precisava tomar uma decisão própria. Lech Lechá significa isso de forma bem simples. Cada um de nós precisamos tomar decisões. E nós precisamos tomar decisões que realmente venham em consonância com o único Criador dos céus e da terra.
para que nós possamos realmente ter essa união, essa unidade com o soberano dos mundos, com o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, ler Lehá traz para nós, na linguagem simples, aquela questão: eu preciso decidir, ninguém vai decidir por mim. Se eu não decidir, eu simplesmente permanecerei na obscuridade. Estarei continuamente em terreno pantanoso, em areia movediças. Portanto, ler Lehá significa que você tem que tomar sua decisão, fazer a sua luta, andar no seu deserto, para que você possa conquistar realmente os méritos para adquirir bênçãos, prosperidade, vitórias e uma vida intimamente ligada com Deus. Então, ler Lehá, ela tem a dizer assim: eu preciso, de fato, tomar uma decisão por mim mesmo. Caso contrário, eu estarei em apuros, em sérios apuros. Então, a Paraxá, ela nos fala nesse sentido de que a vida para nós, ela realmente é um emaranhado de situações que, se você não tomar a decisão correta, você vai ficando enrolado que nem um novelo, e depois, para você desenrolar esse novelo, não vai ser nada fácil em absoluto. Então, ler Lehá, ele está dizendo num campo pessoal e individual. Eu não posso tomar uma decisão porque eu estou vendo A, B ou C tomarem decisões. Eu não posso tomar uma decisão porque realmente dentro do meu ambiente todo mundo é assim, então eu também vou ser assim. Não. Ler Lehá significa vá para dentro de si mesmo para encontrar o seu eu verdadeiro e autêntico. Ou seja, aquele encontro realmente com a nossa alma divina, para acender a centelha divina que está em nós, para que nós possamos realmente despertar para ir onde Hashem disse a Avram: vá para a terra que eu te mostrarei. Então, no princípio, realmente, Deus disse: uma terra que te mostrarei. Ou seja, ele toma uma decisão, porque a partir desse momento, não é mais uma convicção pessoal do seu pensamento, da sua mentalidade. Agora ele tem uma experiência real com o verdadeiro e único Criador. Porque foi esse único Todo-Poderoso que se revelou a Avram e disse: ler Lehá. Então, a partir desse momento, Avram estava preparando o caminho do Sinai. O caminho realmente para que, de fato, de forma mais presente, mais plena, pudesse haver a fusão, o divino e o humano, uma fusão real e verdadeira, que começou com Avram. Realmente fazer com que céu e terra pudessem se harmonizar e realmente possamos viver a nossa vida secular de forma que nós possamos elevar a nossa vida secular realmente nesse encontro de céu e terra, o divino e o humano, fazer esta fusão. E então realmente, nesse sentido, Avram, ele começou a trilhar a sua grande jornada para que isso se tornasse uma realidade plena no Monte Sinai com Moshe. Então, por isso, amados, quando Avram ele parte, Deus diz a ele: é uma terra que eu te mostrarei. Então está no sentido de futuro. Mas quando nós temos realmente aí dentro dos aspectos do capítulo 15, onde nós vemos aí o pacto entre as partes, então de forma mais explícita nós encontramos aí
no versículo 18 do capítulo 15, onde o Eterno diz para com Avram. Deus fez uma aliança com Avram dizendo: eu dei esta terra a teus descendentes, do rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, as terras dos Quenitas, Quenizitas, Cadimonitas, Rititas, Perizitas, Refaim, Emoritas, Canaanitas, Girgashitas e Jebusitas, né? Então, aqui nós temos no pacto das partes, né? As metades, onde Avram passa pelo meio, nós temos aí o pacto das partes, onde agora a expressão que a Torá usa, a expressão que Hashem usa para com este pacto com Avram é dei, no sentido de passar. Nesse aspecto, o Rashi, né, o grande comentarista da Torá, então ele fala com referência a isto. Uma declaração de Deus é considerada como algo que já aconteceu. Ou seja, quando Avram sai, Deus diz a ele: a terra que te mostrarei, futuro. A partir do momento do capítulo 15, verso 18, o pacto das metades, aqui Deus já usa o verbo no passado. Então, dizendo de forma bem clara, eu, o Eterno, dei esta terra a teus descendentes. Então, aqui já está no passado, significa que já aconteceu. Nesse momento em que o Eterno faz o pacto com Avram, já aconteceu. Eu dei essa terra, ou seja, como diz Rashi, é considerado como algo que já aconteceu. Ou seja, Deus está afirmando com todas as letras: esta terra pertence aos teus descendentes, porque eu dei essa terra. Por isso que o pecado dos espiões que difamaram a terra foi um pecado muito grave, e realmente os 10 espiões que difamaram a terra foram dizimados. Por isso que realmente, quando o povo chega, né, às portas da terra prometida, eles enviam os 12 espiões. Uma caminhada que era para durar apenas alguns dias simples, uma semana no máximo, né? Virou 40 dias. Por quê? Porque os 12 espias que foram enviados, porque o povo assim o desejava, duvidando da própria promessa que Deus disse a Avram: dei. Era uma possessão já legal, real e verdadeira. Era só entrar na terra e tomar posse. E quando os 12 espias voltam, com exceção de Caleb e Josué e Yehoshua, né? Foi os 2 únicos que não blasfemaram contra a terra, mas os 10 espiões blasfemaram contra a terra, e o povo chorou amargamente por causa do péssimo relatório. Então eles colocaram em dúvida o pacto abraâmico da posse da terra, e por isso vagaram os 40 anos pelo deserto, ok? Então, nesse sentido, mostra de fato que a promessa é real, ela se concretizou realmente. Significa que aquela terra, a terra de Canaã, é posse do povo judeu, ponto final. Não tem mais conversa sobre isso. É o pacto de Deus com Avram. Ninguém muda isso. Não é a ONU, não é a Europa, não é os órgãos chamados aí dentro da ONU diversos, né? Que são tudo esquerdistas e são contra Israel e o povo judeu, e querem tirar a terra do povo judeu de qualquer jeito. Não é a vontade deles que permanece, é o pacto abraâmico que permanece, porque o pacto de Hashem é eterno.
podem se estribuchar, pode virar no avesso, pode plantar bananeira, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que já foi feito há mais de 3.000 anos continua sendo uma realidade nos dias de hoje. Ame Israel, raio, o povo de Israel vive. Está lá. E cada vez mais os judeus do mundo inteiro estão convergindo para Israel, para Jerusalém. Vimos essa semana aí uma ação antissemita na Holanda, na capital da Holanda, Amsterdã. A perseguição para com os judeus por serem simplesmente judeus, sendo perseguidos, espancados, fraturas cranianas, esfaqueamento, atropelamento. E o primeiro-ministro de Israel enviou 2 aviões para resgatar os judeus de Amsterdã, lá na Holanda. De qualquer forma, de qualquer jeito, o povo judeu vai retornar 100% para Eretz Israel. E os não-judeus que estão ali, cada vez mais vão retornar para os seus países, numa boa, tranquilo. A terra prometida não tem como tirar do povo judeu. Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. Ninguém muda isso. Ninguém mudará isso. É o pacto abraâmico. É o pacto eterno de Hashem com Abraão, o primeiro patriarca, que depois foi confirmado com Yitzhak, depois foi confirmado com Yaakov, depois foi confirmado com Davi, foi confirmado com Salomão, e através dos profetas, Deus vem falando em todo esse tempo. Eretz Israel é do povo judeu e ponto final. O Midrash também comenta sobre isso dizendo: a fala de Deus tem o poder de ação como consta no versículo. Eu dei esta terra. Não está escrito eu darei esta terra, mas sim eu dei esta terra. Midrash Bereshit Rabbah 44:22. O Talmud de Jerusalém, Halá 2:1 diz: o Rabi Shemuel bar Nachman disse: não está dito que eu darei, mas sim que eu dei, indicando que eu já dei a terra ao povo de Israel, ao povo judeu. O Talmud, Bava Batra 119 diz: a terra de Israel já pertencia ao povo judeu antes mesmo de eles entrarem nela. Ela é uma herança de nossos patriarcas, ponto. Or HaHaim, comenta, Deus já havia dito a Abraão: levanta e caminha pela terra, por seu comprimento e largura, pois eu a darei a ti. Isso está no capítulo 13, verso 17. Então aqui no capítulo 13 de Bereshit, Gênesis, Deus está mostrando para Abraão antes do pacto das metades. Por isso que ele usa também aqui o verbo no futuro, darei. Depois chega no capítulo 15, o Eterno confirma e diz: eu dei no pacto das partes com Abraão. Ok? Então, com este procedimento, Abraão obteve uma aquisição legal, que no hebraico fala hazaká, da terra de Israel. Por conseguinte, Deus agora lhe falava que eu dei esta terra a teus descendentes, no tempo passado, porque Abraão já havia adquirido legalmente a terra. Ou seja, a partir do momento, no capítulo 13, em que o Eterno diz a Abraão, levanta e caminha pela terra, Abraão, ele caminhou, no capítulo 13, ele caminhou por toda a extensão da terra prometida, numa verdadeira ação futurística, tridimensional. Ele caminhou de norte a sul, leste a oeste em toda a terra. Toda planta do seu pé pisou de norte a sul, leste a oeste, a terra prometida, possessão. E depois vem o pacto, sela realmente a posse da terra prometida.
ok? Então, dentro desse aspecto, nos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, junto com outros sábios do povo judeu, fala exatamente que na criação, Deus já estava determinando que essa terra seria do povo judeu. Ou seja, na criação, quando Deus criou todas as coisas, essa porção de terra Deus já tinha reservado para o povo judeu. Na criação. Antes da criação, Deus já tinha determinado que o mundo seria criado realmente por causa do povo judeu. Ponto. Então, amados, gostem ou não gostem, aceite ou não aceite, certo? A realidade é o seguinte: o mundo existe por causa da Torá. A Torá, ela foi dada ao povo judeu através de Moshe. Já começa aí também. A Torá, até no Monte Sinai, os nossos sábios falam que o mundo existia apenas provisoriamente. A partir da outorga da Torá, o mundo passou a ser real. E para entender isso, você precisa ter uma mentalidade judaica. Você precisa mudar sua mentalidade de gentil, pagão, idólatra e companhia limitada. Você precisa ter uma mentalidade judaica. Mudança de mentalidade. Se nós não tivermos uma mudança de mentalidade, por isso que realmente o Eterno disse a Avram: sai da casa do teu pai. Aquilo que você aprendeu ali, espiritualmente falando, não tem validade nenhuma. Ponto. Sai da tua terra, os hábitos, os costumes da tua terra não tem proveito algum, é tudo vão. E a Avram, que já estava com a sua mudança de mentalidade, ela se concretizou a partir do momento em que Deus lhe disse: ler, lerá. Vá para dentro de ti mesmo e encontre o seu eu verdadeiro. Mudança de mentalidade. É isso que nós precisamos ter continuamente, para podermos compreender cada vez mais a grandeza de Deus, a grandeza da sua Torá e a grandeza do povo judeu. Para que nós possamos compreender a nossa grandeza como Benei Noach, ombro a ombro com o povo judeu, para transformar este mundo para ser a morada de Deus. Se não tivermos essa mudança de mentalidade, é como se nós estivéssemos com o nosso carro atolado na areia movediça e só patina, não sai do lugar, e a tendência é afundar e desaparecer. Ok? Então é isso daí. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala com aspecto a esta realidade. Outra coisa que o Eterno, aliás, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre essa questão, fala sobre, né, a questão de a sua descendência será como as estrelas do céu, né? Então, de forma metafórica, né, que ele vai brilhar com as estrelas e sua luz será tão esplendorosa que até mesmo aqueles que caminham em sua densa noite não irão tropeçar, né? A densa noite aqui está falando exatamente sobre uma questão questão espiritual, entendeu? Então, por isso, como diz em outra passagem, Isaías, o profeta, ele fala sobre a questão, deixa eu ver aqui, eu anotei, Isaías, onde que eu anotei aqui, meu Deus? Isaías, né, ele fala que realmente o povo judeu, Deus o colocou para ser a luz das nações, né? Então, nesse sentido aí, o povo judeu é a luz para as nações. E por isso, mesmo que as nações, os povos, andem na densa escuridão, né, que é exatamente o que? A densa escuridão do conhecimento, por falta de conhecimento, a densa escuridão das trevas, né, espiritualmente falando, né, e por aí afora vai. Através da luz de Avraham,
e a sua descendência, o povo judeu, as nações poderão andar junto com o povo judeu nesta luz, né? A luz que procede do trono da graça de Hashem. Com essa questão eu dei essa terra, né, à tua descendência, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele comenta da seguinte forma também: quando Deus prometeu a terra de Canaã para os descendentes de Avraham, todo esse território passou a ser e permanece até hoje a herança de cada judeu, não podendo ser negociada ou trocada. É somente esta promessa de Deus a Avraham que constitui a conexão do povo judeu com a terra de Israel. Quando se expressa isso com confiança e sem pedir desculpas, né, a comunidade das nações reconhecerá esta verdade. Aqui o que o Rebbe está querendo dizer, e é interessante nós estarmos conectados com essa realidade, é que o povo judeu não tem que pedir desculpa para raios de ninguém por habitar a terra de Israel, por habitar Israel e Jerusalém. Não tem que pedir desculpa para ninguém. É a aliança abraâmica. É a aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência, o povo judeu. E a terra é promessa divina e é posse divina e ela é legal. Legal, simplesmente isso. Nada pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Quer goste ou não, quer aceite ou não. A palavra do Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, não volta atrás. Não muda. Então, por isso o Rebbe diz, né, que realmente o povo judeu precisa ter essa confiança e não precisa pedir desculpas a quem quer que seja por estar habitando na terra que foi feita o pacto abraâmico. E Deus falou de forma bem clara: a terra que eu dei, né? A tua descendência dei esta terra. Então começa por aí. Por outro lado, basear nossas reivindicações sobre a terra prometida, o judeu, né, em tratados, vitórias militares ou intrigas diplomáticas, enfraquece o respeito das demais nações por nossa herança. Alguns primeiros ministros de Israel tiveram com o Rebbe e pediram aconselhamento sobre a questão de ceder terras em nome da paz. E o Rebbe aconselhou os primeiros ministros: não façam isso. Olha o que aconteceu. A faixa de Gaza, por exemplo. Olha o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. O Rebbe disse: não ceda a terra é nossa. Ela foi feita uma aliança, mas por causa de intrigas das nações, de ONU e Companhia Limitada, né, por intrigas, né, diplomáticas e Companhia Limitada, né, alguns primeiros ministros acabaram cedendo porções de terra em nome da paz, mas alcançaram a paz? Não. Porque os inimigos de Israel não são nenhum coitadinho e judiação, não, como se fala no jargão popular. Eles não querem a paz, eles não querem terra. Eles querem o aniquilamento e a extinção do povo judeu. Por isso que eles cantam do rio até o mar. E um monte de idiotas que tem por aí fica cantando sem saber o que está cantando. Fica defendendo uma causa que não sabe nem o que é. Já perguntaram qual foi o rei do passado do povo palestino? Já perguntaram qual foi a moeda no passado deles? Onde estão os documentos, etc, 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 que comprovam que é uma nação que habitou aquele lugar? Nenhuma. Nenhuma. Pesquisaram na história
onde no ano 165 o imperador Adriano, imperador romano, cruel, sádico, até ali a terra era conhecida como a terra da Judéia. Não tinha nada de palestino. Mas o imperador Adriano, por bronca, por, como diz, né, uma palavra aí boa, né, para colocar aí, né, por raiva, né, contra o povo judeu, por odiar, a palavra é essa, por odiar o povo judeu, ele mudou a terra da Judéia para a terra de Palestina. Foi no ano 165 da Era Comum. Foi aí que apareceu a expressão terra da Palestina. Até então não era, era a terra da Judéia. Mas os idiotas de plantão, as mentes lavadas pelos esgotos, né, de outras pessoas que só querem o mal do povo judeu, acabaram se contaminando por esse esgoto, ignorância completa da história e dos fatos reais. E defendem a mentira como se fosse a verdade. E a verdade falam que é uma mentira, mas os anais da história estão aí. É só pesquisar, é só estudar, é só buscar, que você vai ter conhecimento. Vai descobrir, vai descortinar a obscuridade da sua mentalidade pobre, podre, mesquinha, que mal consegue enxergar a ponta do seu próprio nariz. Essa é a realidade. É isso que você está vendo aí, em faculdades e companhia limitada. Entendeu? É isso que está acontecendo aí. Então, por isso, ao afirmar nossa conexão inviolável com a terra de Israel, aceleramos a redenção messiânica, quando Deus irá outorgar a posse total dessa terra de forma pacífica, através de Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, que até agora os pretensos messias aí só arrumaram guerras sobre guerras e ponto final. Em nome de vários messias por aí afora vai, perseguiram o povo judeu e mataram milhões de povo judeu, do povo judeu. Mas não. Deus, através do justo e verdadeiro Mashiach, ele fará com que na redenção, realmente a Geulah, a redenção messiânica, ela vai acontecer de forma plena e pacífica. Os não-judeus que estão na terra de Israel, que estão em Jerusalém, retornarão em paz para as suas nações. E o povo judeu, em peso, 100%, retornará a Eretz Israel. Ok? Então essa é a realidade dos fatos que irão acontecer sem sombra de dúvidas e não tem como mudar isso daí, porque esta é a promessa divina. Baruch Hashem, amém, ve amém. Ok? O outro ponto que nós queremos aqui deixar para a nossa conclusão da nossa paraxá da semana, Lechá, ela está conectada principalmente, né, com a questão também sobre a circuncisão de Avram, né? Então a circuncisão de Avram, ela aconteceu antes da mudança do nome dele de Avram para Avraham, ok? Então, no capítulo 17, a partir do versículo 9, né, nós temos aí a questão da circuncisão, né? Então, na circuncisão, o nosso Rebbe, ele fala da seguinte forma: espiritualmente, a circuncisão é a remoção do prepúcio do coração, a película da apatia e arrogância que obstrui nossa conexão com Deus. Para nos circuncidarmos espiritualmente, devemos nos livrar de nosso apego à autoindulgência. Normalmente, não é tão difícil renunciar às gratificações materiais comuns e corriqueiras. É mais difícil separar-se dos apegos mais sutis.
cujos efeitos negativos sobre nós podem não ser tão evidentes. É por isso que Deus prometeu completar o nosso processo de circuncisão espiritual. Esse aspecto da circuncisão somente se manifestará plenamente, ou seja, plenamente significa 100%, sem nenhum defeito, na era messiânica, nos dias de Mashiach. A circuncisão não é apenas um mandamento que é selado no corpo, né, de cada judeu. Através dele, todo judeu está conectado física e definitivamente a Deus. Assim, nos é dado o poder para transcender nossos impulsos materiais e manifestar a nossa real natureza divina, com referência à questão da circuncisão judaica, com referência ao povo judeu. Ok? Então, nesses aspectos, nós temos aí os comentários de Rashi, Mishnah, Talmud, Ibn Ezra, que nos fala da seguinte forma. Rashi comenta, né, o capítulo 17, que é o capítulo, o capítulo 15, né, peraí que eu... O capítulo 17, né, que é o pacto da circuncisão, né? No capítulo 17, no início do capítulo 17, nós temos dois fatos acontecendo ao mesmo tempo, que é a mudança do nome de Avram para Avraham e a circuncisão. Elas acontecem simultaneamente, ou seja, acontecem ao mesmo tempo, ok? Então, no início do capítulo 17, nós temos aí a questão de Avram. Ele já tinha 99 anos de idade, ok? Um pouquinho antes, ou seja, 13 anos antes, né, com 86 anos de idade, a Agar, né, ela dá à luz a Ismael, o filho de Avram, ok? Então, até ali era Avram. E Agar, ela dá à luz a Ismael para Avram. A partir do capítulo 17, né, nós temos aqui o aspecto da mudança do nome e a circuncisão de Avram. Na sequência, né, realmente, Deus confirma para Avram que ele terá um filho, que será o seu nome Itsarraque, e é em Itsarraque que eu chamo a sua descendência. Era esta a palavra que o Eterno estava trazendo a Avraham, a partir do momento que mudou o nome e fez a circuncisão. Então, Itsarraque é o filho da circuncisão, ou seja, realmente o pacto está com a descendência de Avraham em Itsarraque e não em Ismael, né? Em circuncisão, ok? Depois, Avram, ele acaba circuncidando a Ismael com 13 anos de idade e também todos os homens da sua casa, ok? Então, com referência ao capítulo 17, o verso 1, Avram tinha 99 anos de idade, Deus apareceu e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei em grande número, né? E aí, na sequência, nós temos a questão da própria circuncisão. Então, Rashi, ele comenta, de acordo com Midrash, Deus disse a Avraham: caminhe perante mim com a mitzvah da circuncisão, e assim você se tornará perfeito, pois enquanto o prepúcio estiver sobre você, eu o considero imperfeito. Então, novamente, Ismael é o filho da imperfeição de Avram. Itsarraque é o filho da perfeição da circuncisão com Avraham. Entendeu? A Mishnah diz: a circuncisão é maior do que todas as outras mitzvot, pois mesmo que todas as mitzvot que Avraham cumpriu, ele não foi chamado de perfeito.
até se circuncidar, como consta no versículo. Caminhe perante mim e seja perfeito. Mishnah Nedarim 31a. O Talmud, Nedarim 32a, também diz assim, a circuncisão é grande, pois ninguém jamais se ocupou tanto com a mitzvot como Avraham, nosso pai. E ainda assim, ele só foi chamado de perfeito por causa de sua circuncisão, como declara o versículo. Caminhe perante mim e seja perfeito. Eu estabelecerei minha aliança entre mim e você. Concluindo, Ibn Ezra diz, a circuncisão era um teste da perfeição, para ver se Avraham aceitaria essa mitzvah sem questioná-la. Sem questioná-la, né? Por isso, uma das conversas entre Hashem e Moshe, né? O Eterno, ele fala para Moshe, ó, Avraham não me questionou, como você está me questionando. Entendeu? Vejam bem a questão aí, ok? Então, Avraham não questionou. Ainda nos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, no Humash, né? Ele fala sobre, junto com os comentários de Rashi, né? Ele fala sobre o conceito de perfeição pode surgir, né, ou sugerir duas qualidades bastante distintas. Primeira, a falta de imperfeição, que é a ausência de qualidades negativas, a falta de imperfeição. Segundo, excelência e integridade, que significa a presença de qualidades positivas. Com a mitzvah da circuncisão, isso corresponde primeiramente à ausência do prepúcio e segundo, às vantagens de ser circuncidado. A Mishnah preferiu enfatizar primeiro a qualidade da circuncisão. Com todas as mitzvot que Avraham, nosso pai, cumpriu, ele não foi chamado de perfeito até se circuncidar. Ou seja, durante todo o tempo em que Avraham permaneceu incircunciso, ele reteve uma qualidade negativa que colidiu com a perfeição que ele alcançara ao longo da sua vida inteira. A remoção deste impedimento, então, tornou-o perfeito. Rashi também enfatiza esse aspecto da circuncisão, de forma ainda mais explícita, ao escrever que, enquanto o prepúcio estiver sobre você, eu o considero imperfeito, né? O Talmud ressaltou a excelência e a integridade adicionais que a circuncisão conferiu a Avraham, os efeitos positivos da circuncisão. Estas qualidades inigualáveis foram conferidas a ele unicamente como resultado da circuncisão, ou seja, ele só foi chamado de perfeito por causa da circuncisão. Com isso, né, há um terceiro tipo de perfeição, segundo Ibn Ezra, que ele escreve. A circuncisão era um teste de perfeição, para ver se Avraham aceitaria essa mitzvah sem questioná-lo. Ou seja, além da remoção das qualidades negativas e a aquisição de qualidades positivas mencionadas, a perfeição também pode sugerir a simplicidade imaculada da fé, pura e inquestionável, que foi o que aconteceu realmente com essa ação de Avraham. Então nós temos aqui o filho da imperfeição Ismael, o filho da perfeição Yitzhak. Os nossos comentaristas dizem, o pacto da circuncisão abrange três aspectos. Primeiro, é uma das 613 mitzvot, como qualquer outra. Segundo, representa a conexão integral do pacto, portanto, entre um judeu e Deus, por meio das 613 mandamentos ou mitzvot. E a terceira representa a conexão intrínseca do pacto que um judeu tem com Deus em virtude de ser judeu. Porque o pacto da circuncisão, ele é explicitamente para o povo judeu.
Ah, o Benei Noa pode fazer circuncisão? Consulte o seu rabino. Esta é a resposta simples e direta. Foi esse terceiro aspecto, que representa a conexão intrínseca que um judeu tem com Deus em virtude de ser judeu, que começou com Abraão, pois ele foi o primeiro judeu de quem descendem todos os judeus, e ele estabeleceu um pacto com Deus. Os outros dois aspectos representam um desenvolvimento adicional do pacto inicial firmado na outorga da Torá. Ou seja, a circuncisão, a própria mitzvah, se torna para sempre uma parte do corpo do judeu. Então é um pacto eterno, sem sombra de dúvidas. Nesse sentido, então o nome de Abrão é mudado para Avraham e o nome de Sarai é mudado para Sará, ok? Então nós temos aí a mudança do nome dos dois. Ou seja, o nome de Sará significa que ela se tornou a princesa de toda a humanidade, enquanto Avraham não se tornou um príncipe, mas o pai de inúmeras nações. Isso indica que Sará permaneceu mais afastada das nações do que Avraham, visto que uma princesa mantém-se mais apartada do povo, enquanto que um pai interage com o seu povo. Como Avraham estava mais conectado com as nações, era mais difícil para ele perceber a grandeza do caráter de Isaac, seu filho judeu, sobre Ismael, o seu filho não judeu. Por isso, quando ele foi informado sobre o nascimento de Isaac, Avraham simplesmente exclamou: se Ismael apenas temer ao Senhor, isso já será suficiente, que fala o verso 18 do capítulo 17. Então, para Avraham, ele sabia que ele não podia ter mais filho e nem Sara podia ter mais filho. Então, só sobrou Ismael. Então, o apelo de Avraham para com seu filho não judeu Ismael era exatamente esse. Se ele apenas temer ao Eterno, isso já é o suficiente. Porém, Sara, no entanto, era uma princesa totalmente à parte das nações do mundo. Consequentemente, foi ela quem percebeu o caráter superior de Isaac e convenceu Avraham a mandar Ismael embora. O que nós vemos ali no verso 21, mais para frente, aqui do próprio capítulo 17. Ok? Ou seja, Sara, ela teve uma visão mais superior e mais espiritual que o próprio Avraham. E ela percebeu que Ismael seria realmente um empecilho e uma influência negativa para Isaac. E ela viu que realmente Isaac estava num nível superior muito mais elevado que Ismael. Enquanto que Avraham não percebeu isso. Então Avraham foi orientado por Sará a mandar realmente Ismael embora com referência a isso. Para nós concluirmos sobre a questão da mudança do nome de Avram para Avraham, Sarai para Sará, e também nós vamos ver aqui um exemplo a mais que é de Josué para Yehoshua. Então, primeiramente, a Torá, ela fala sobre mudanças de nomes, e se olharmos melhor para os eventos que cercam as alterações com referência à mudança de nome, o antes e o depois, nós vamos poder contemplar que realmente o depois da mudança de nome houve uma ação muito mais de poder, autoridade, muito mais espiritual e com muito mais resultados positivos do que anteriormente a mudança dos nomes, ok? Então, os nossos mestres explicam que no português, por exemplo, e como em qualquer outro idioma, com exceção o hebraico, as palavras são basicamente arbitrárias. Então, um exemplo
né? Por exemplo, água, né? Se falar água, então todo mundo vai entender água é água, é água, é água, é água e água. Mas, dentro do aspecto do mundo judaico, as coisas são diferentes. Por quê? Porque o idioma sagrado, o Lashon HaKodesh, que é o hebraico, a linguagem com a qual Deus criou o mundo, as 22 letras do alfabeto hebraico representam 22 formas diferentes de Deus dar vida à energia, ok? Através dessas letras, a energia divina entra no cosmo, isso significa universo, o mundo, universo, ok? Tudo que há no universo. E torna vivo tudo que há na criação. As letras hebraicas que formam o nome de um objeto representam as combinações diferentes da energia divina, necessária para manter aquele objeto especificamente de forma existente. Ou seja, tudo que existe tem a energia divina, por causa das 22 letras do alfabeto hebraico. Porque quando Deus disse A, B ou C para existir, ele usou, né, o alfabeto hebraico. Então ele usou letras hebraicas para realmente trazer à existência aquele objeto de energia, não algo simples. Então, por isso que os 4 reinos têm a centelha divina, têm energia divina. Portanto, as palavras hebraicas são precisas, pois são a energia vital divina, dando vida a toda a criação. Por isso, tudo foi criado pelo poder da palavra, usando as 22 letras do alfabeto hebraico para que as coisas viessem à existência. Aquilo que havia na energia divina, tudo que há no cosmos, tudo que há no universo, entre eles o nosso planeta Terra e tudo que existe aqui, existia como uma energia. Quando Deus ele começou a usar as 22 letras do alfabeto hebraico para trazer a energia, a existência física, somente com o poder das 22 letras da linguagem santa que é o hebraico, o idioma sagrado, Lashon HaKodesh, língua sagrada. Como ocorre com objetos físicos, também ocorre com as pessoas. O nome hebraico de uma pessoa é a sua força vital e, portanto, tem um tremendo impacto sobre aquela pessoa. Os cabalistas explicam que quando nasce uma criança, uma espécie de espírito de profecia paira sobre os pais, dando a eles uma visão sobre qual nome deveriam dar ao filho. Isso ocorre porque o nome está intrinsecamente conectado com a essência da criança e é um componente primordial de sua formação, ok? Isso acontece exatamente numa família judaica. Vamos pôr aí os pingos dos is aí, ok? Isso acontece essencialmente com uma família judaica. Por quê? Porque a família judaica vai colocar um nome concernente às letras do idioma hebraico. Enquanto que as nações não. Normalmente as nações colocam o nome dos filhos no nome de uma divindade, o nome de um deus, o nome de um santo, etc e tal. Colocam o nome de divindades, que não tem conexão com as 22 letras do alfabeto hebraico. Por isso que a data de aniversário, nós precisamos realmente, sem sombra de dúvidas, nós estarmos conectados com a nossa data de aniversário judaico. Então, outubro para cá nós falamos, a minha data de aniversário é 25 de outubro de 1958. Transformando a data não judaica para a data judaica, então a data do meu aniversário dentro da atmosfera judaica é exatamente o que? 11 de Reshivã do ano 5719. E qual que é a paraxá conectada comigo? É exatamente a paraxá Lech Lechá. Lech Lechá. Então é importante você descobrir a sua data judaica de nascimento
e valorizar ela. Então vejam bem, a data judaica de hoje de Reshivan, ela vai cair exatamente, né, no caso específico meu, vai cair na segunda-feira próxima, ao pôr do sol da segunda-feira até o pôr do sol de terça-feira. Então, na realidade, esta é a verdadeira data de nascimento, entendeu? É isso que é importante. Porque para nós perdermos, observe isso, para nós perdermos toda a influência pagã e idólatra, para que nós possamos perder aquela atmosfera negativa, idólatra e pagã das nossas vidas e nos conectarmos com o divino, com a energia divina. E a centelha divina que está em nós poder realmente ser avivada, ela pegar fogo e nós temos um amor ardente por Hashem. E aí você descobre a sua paraxá da semana e você vai refletir sobre a sua paraxá da semana e você vai ver a conexão que tem você e a palavra divina. Então você vai mudar a sua atmosfera de pagã e idólatra para uma atmosfera kadosh. Está entendendo? Então essa é a forma que nós podemos estar corrigindo, né, essa questão pagã e idólatra, ok? Das nossas vidas aí. Então, dessa forma, né, em particular, é por isso que muitos têm o costume de mudar ou adicionar um nome quando a pessoa está doente. Geralmente um nome conectado com cura. Por exemplo, Barur ou Brahá, né? Barur, bendito, né? Brahá, bênção. Como também tem, né? Haim, né? Ou Hayá, né? Então, chama a pessoa dessa forma, né? Justamente por quê? Porque Haim ou Hayá significa vida. Obviamente, a intenção aqui é que a pessoa seja curada de toda enfermidade, que ela tenha vida, vigor, saúde e tenha longa vida para servir a Hashem. E essa é a razão exatamente, mais especificamente, a questão de Abraham, Sará e Yehoshua, né? A questão de Josué, as mudanças dos seus nomes, ok? Então, todos eles estavam a ponto de embarcar numa missão de vida, numa nova missão de vida, inteiramente nova, para a qual eles precisavam de uma medida nova, diferente de energia divina. Então, a energia divina que eles tinham até então era pouca, mas como eles iam se empreender numa missão mais complexa, mais difícil, precisava de uma renovação de energia divina, mais forte, mais poderosa. Então a mudança do nome é exatamente isso, para que essa energia divina em cada um deles possa ser renovada, restaurada num potencial maior, porque a missão que tem pela frente, ela é mais complexa, mais difícil, e por aí afora vai, entendeu? Então, por isso, dentro da nossa realidade, é a mesma coisa. Dentro da nossa realidade, quando nós iniciamos a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós tínhamos uma mentalidade, nós tínhamos um sentimento, né? Nós tínhamos uma energia divina diferente, fraca. Mas à medida que fomos andando, a nossa mentalidade começou a mudar. Através do quê? Techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Mudou realmente o nosso sentimento, os nossos pensamentos, a nossa convicção na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Isso nos possibilitou realmente a nos empreendermos numa jornada mais complexa, mais difícil no nosso dia a dia, né? Não tivemos a mudança do nosso nome, por exemplo, mas nós tivemos uma mudança de energia em nós, justamente por causa da nossa característica não judaica, como Benei Noach, entendeu? Mas nós estamos nessa jornada, e como nós temos a esperança de que nos dias de Mashiach, realmente, nós teremos, né, esse novo nome que poderemos, sem sombra de dúvidas, plenamente estarmos na presença divina para o Olam Rabá
né, durante toda a nossa vida de redenção final, ok? Então, por isso, amados, é a nossa paraxá da semana, e que fica aqui essa mensagem sobre essa questão de uma nova energia divina para uma nova jornada, novas missões, novos compromissos. Então, por isso, não entre em parafuso quando realmente o Eterno está determinando uma nova jornada para você, e às vezes você está entrando num teste difícil, num momento difícil da sua vida, e você é a primeira coisa que fala: ai, o que eu fiz de errado? Não, não é o que você fez de errado. O que é que ele está querendo de mim? Qual é a nova missão que eu tenho pela frente? Busque o entendimento nesse sentido, nesse prisma, porque ele está te preparando para algo melhor e maior, porque ele quer que você esteja realmente sendo um sócio com ele para transformar este mundo, para ser a moradia de Hashem. Amém, amém. Ok? A Havidalá acontecerá às 19h01, né, o encerramento do Shabbat. Shabbat, Shalom, aliás, Shalom Shabbatov para você, família, para as comunidades, uma semana de proteção, saúde, novas energias divinas e principalmente prosperidade em tudo aquilo que você colocar as suas mãos para o fazer. Shalom, shalom, até lá.